E começou. Pessoal, estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Algum problema com o áudio? Alguém me dá um ok? Tá tranquilo? Joia. Então tá. Qualquer problema com o áudio, por favor, me avisem, tá? Eu já estou preparada para qualquer problema, né? Depois de um ano, a gente já acostumou, né? A gente já tem aqui um outro computador, um 4G no celular aqui, que, né? Nem que seja usando celular como modem, mas a gente resolve, tá? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. O que acontece? Quando a gente discute percepção, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é exatamente o que é perceber, tá? Primeiro a gente vai discutir aqui um conceito que é um conceito geral, para depois a gente ir para um conceito mais específico, tá? Sobre como perceber pessoas, que é o nosso ponto-chave aqui dessa conversa. Então, o que mais nos interessa é realmente entender como a gente percebe o outro, tá? Já que a ideia aqui é treinar vocês para que vocês saibam lidar melhor com as pessoas, tá? Mas a gente precisa primeiro ter esse entendimento geral do que é perceber tudo, né? Tudo à sua volta, o contexto, as pessoas, objetos inanimados, enfim. Nós somos seres, né, que vivemos com base na percepção, tá? Então eu gosto muito de filosofar com vocês no primeiro momento e perguntar para vocês o seguinte, né? Qual é a real realidade do mundo? Por favor, né? Aqui é a axologia, né? Gostaria da opinião de vocês. Quem conseguiria me dizer, né, o que a visão correta sobre o mundo, sobre as pessoas, né? Será que a forma como você percebe, né, todo o contexto, a existência, é a forma correta? Será que a forma como eu percebo é a mesma forma como você percebe? Ou como qualquer um que esteja aqui nessa sala agora percebe? Eu sei que a resposta de vocês é não. A gente sabe que não, né? A gente sabe que, na verdade, as pessoas têm percepções diferentes. Ah, né? Exatamente, João. Então, o que acontece? A gente tem certeza disso, né, João? A questão é como é que realmente isso se dá, né? Como é que realmente isso se dá? Por que as pessoas não percebem da mesma maneira, tá? Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente nasce, nós nascemos neutros. O que significa nascer neutro? Nós nascemos, né, sem qualquer referência do mundo, das relações, das pessoas, da existência, né? Então, na verdade, uma das primeiras formas de perceber é por meio dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Né? Dizem, ainda bem que a gente esquece, né, gente? Mas dizem que a primeira vez em que a gente respira, né, assim que a gente sai da barriga da nossa mãe, que dói muito, né? A sensação de respirar pela primeira vez é uma sensação de dor e que por isso a gente chora, né? Então, na verdade, o choro já é uma reação, uma primeira reação a uma sensação, né? Então, a partir daquele momento, a nossa forma de perceber é por meio dos nossos sentidos. Então, o que a gente tem que interiorizar, né, algo que muitas vezes a gente meio que descarta, são os nossos sentidos, não é verdade? Tem pessoas que são mais atentas a isso, mas tem pessoas que descartam muito os seus sentidos, né? Você, não, né? Por exemplo, isso aí, essa sensação que eu estou tendo, essa é uma impressão, bobagem, coisa da minha cabeça. Será? Os sentidos são as formas mais primárias de perceber, né? Então, eu já digo de antecedência aqui para vocês o seguinte: não descartem os sentidos de vocês.
Porque nós somos muito treinados com relação aos nossos sentidos, né? Então, às vezes, a sua mãe vira para você e fala assim: Ô, minha filha, o que que você tem? Aí você fala: Não, mãe, não tenho nada, né? Aí você fala assim: Gente, mas eu estou tentando esconder de todas as formas, estou aqui achando que eu estou representando tão bem, né? Para ela não perceber que eu estou, sei lá, preocupada com alguma coisa. E a mamãe vem e me fala que eu estou preocupada com alguma coisa. Como é que pode isso? Tá? Porque ela te conhece desde que você nasceu. Então, né, ela sabe, ela tem sensações, né, pela forma como você se expressa verbalmente, pelas expressões faciais, né, pela comunicação não verbal de uma forma geral, né, até verbalmente. Depois a gente vai aprender isso bem lá em comunicação, como é que é essa linguagem corporal. Então, isso tudo faz com que a sua mãe, só de te olhar, fale assim: tem alguma coisa errada, tá? Mas ela não tem certeza, né? Na verdade, ela tem sentidos ali aguçados com relação à percepção sobre você, né? Então, na verdade, pessoal, no decorrer da nossa vida, nós vamos criando um grande quadro de referência, tá? Referências que são especificidades mesmo, minúcias, detalhes, tá? Dentro de um processo mental, nós estamos falando aqui dentro, né? Como é que funciona aqui dentro do nosso cérebro? Um processo mental que é único de cada um, tá? Mas a forma como nós vamos guardando essas informações, ela é parecida. Então, como é que isso funciona? Este é o processo de perceber, tá? Então, para perceber algo, nós temos um processo mental de captação de uma informação. Eu sei que vocês gostariam de um nome mais interessante, mas não tem, né? Não existe esse nome. Seria um dado primário, quer dizer, uma primeira informação, uma informação nunca recebida, tá? Que a gente chama de dado primário, né? Então você capta aquele dado primário, né? Por meio do seu processo mental, você capta aquela informação. Aí você, na verdade, uma vez selecionada aquela informação, você busca, né, dentre as informações que você já tem captadas e guardadas, organizar, né, como se fosse uma CPU de computador mesmo, né, assim, tá? Então, como não sei se foi para vocês que eu falei isso, mas acho que sim, mas, né, vamos discutir depois a questão do aprendizado, mas, né, como se fosse uma CPU mesmo, você tem ali arquivos, né, pastas, documentos, a gente consegue fazer isso, fazer aquelas caixinhas e separações aqui dentro, né? Então a gente organiza aquilo, onde é que essa informação se encaixa, tá? Tentando interpretar aquela informação, né? Então interpretar é transformar essa informação em algo que faça sentido para você. Nosso cérebro é um mistério, né, gente? Até para os neurocientistas, o nosso cérebro ainda é um mistério, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Em termos de captação de informação, de organização, de interpretação. Então, sabemos, né, que é parecido. Não significa que as pessoas, né, fazem o processamento dessa informação da mesma forma. Sabemos que, inclusive, algumas pessoas processam informações de uma maneira bem diferente de outras, tá? Então, esse processo mental único faz com que você consiga perceber algo, tá? E você vai fazendo isso desde o dia em que nasce, todos nós, né? E toda e qualquer informação vai sendo guardada nesse grande quadro de referência mental, tá? Então, as sensações, obviamente, por meio dos nossos sentidos, né? Tudo aquilo que vai sendo ensinado para nós em termos de certo, errado, pode, não pode, proibido, permitido, né? Então, os primeiros anos de vida, eles são anos muito importantes na nossa formação, tá? Tem alguns estudos que definem que, por exemplo, os nossos valores, né, morais mais arraigados, né, são aqueles aprendidos até os 7 anos de idade, né? Porque até essa idade é uma idade em que nós somos muito mais condicionados pelo meio, né? Não temos referência, então nós não temos como questionar, né? Ah, eu não gosto disso, isso é errado, isso é certo, isso é ensinado para nós. Nós simplesmente captamos aquela informação, entendemos aquilo como verdade, né? Por isso que os nossos exemplos nos primeiros anos de vida, os grupos sociais aos quais nós pertencemos,
também é muito importante nos primeiros anos de vida, né? Assim como o carinho, a atenção, né? A disponibilidade dos pais. Por quê? Porque isso tudo é também sensação que vai sendo guardada, né? E você vai guardando tudo aquilo ali, tá? Então, esse é um processo até que chega um ponto. Por que que lá por volta dos 10 anos de idade, é, a gente chama os pré-adolescentes de aborrecentes, né? Assim, que eles começam a ficar aborrecidos, né? Chatos. Por que que a gente considera que eles estão, né, chatos? Porque, na verdade, até os 10, né, numa linha ali entre 7 e 10, é, é um momento em que ele começa a ter uma quantidade de informações que ele começa a querer dar as suas opiniões, a já ter algumas convicções, né, sendo ali firmadas internamente, né? Ele começa a falar, eu não gosto disso, eu não quero aquilo. Então, até então, a gente só condicionava, né? E aquela criança fazia o que a gente mandava, tá? Já que ela não tinha esse discernimento e essa capacidade, dado o seu pobre quadro de referência, vamos colocar assim, tá? Depois desse tempo, vou ler, tá, João? Só um minutinho. Depois desse tempo, né? Aí começa, né? Às vezes a gente está almoçando numa mesa, não sei se vocês têm irmãos mais novos, né? Mas às vezes você está almoçando mesmo um assunto que a gente, né, que a gente considera um assunto mais adulto, né, sobre, sei lá, algum aspecto político e tal, e aí econômico, e aí ele vem dar um palpite, né? Ele dá um palpite, às vezes as pessoas assim se assustam e às vezes se assustam assim, achando interessante o quanto ele conseguiu se posicionar bem, ou às vezes dá até vontade de rir, né? Porque você vê que ele quer se posicionar, tem ali já uma ideia, né, a respeito daquele assunto, mas na verdade ele ainda não tem referências suficientes para analisar aquilo e chega a ser algumas frases assim, até engraçadas, né, umas posições assim que chegam a ser divertidas, né? Então, mas é aquela coisa, né? A sua mãe quis que você tocasse piano. Aí depois, né, quando você chega ali pelos 8 anos, você fala, não quero mais tocar piano, eu detesto tocar piano, eu não quero tocar piano. Né? E aí vira aquela briga, porque sua mãe quer que você toque, mas você agora tem sua vontade própria. Isso vem do discernimento, né? Dessa percepção e dessa condição que você cria por meio da percepção de criar as suas próprias convicções, opiniões, julgamentos avaliadores e por aí afora. Então a gente tem a gente vai, né, só enchendo ali o nosso quadro de referência com informações constantes que a gente capta. Joãozinho, deixa eu ver aqui. Eles também passam a reavaliar as condições prévias morais, etc., herdadas pelos pais. Com certeza, João. Então, é o momento da crítica também, né? É um momento que eu falei com você, que vão sendo criadas as avaliações julgadoras, né? Então, ele começa a falar, a questionar os pais, coisa que ele não fazia antes, né? Por isso que a gente fala que eles são aborrecentes, que a gente não gosta de ouvir a verdade, e às vezes essas crianças falam determinadas verdades que depois, quando a gente se torna mais velho, né, você já tem um cuidado maior, porque você aprendeu que, né, que nem tudo deve ser dito, né? Então, é um momento que fala, você está errado, meu pai está certo, entra numa briga de família, por exemplo, né? Você é muito assim, você é muito assado, e a mãe às vezes fica magoada, né? Olha o que ele falou de mim, mas às vezes ele está certo, e ele já consegue fazer esses julgamentos, tá? Então, na verdade, pessoal, voltando à pergunta inicial, só para vocês não ficarem sem resposta, né? Eu não me esqueci de respondê-la, né? Qual é a real realidade do mundo? Né? Vamos filosofando aqui um pouquinho com vocês. Quem é que sabe? Quem é aqui aquele capaz de me responder é assim ou é assado? Por quê? Porque a gente está acabando de concluir que o mundo como você o enxerga, né? A existência como você enxerga, as pessoas e as relações como vocês as enxergam, são percepções, né? O que interessa é o comportamento, né? E o mundo percebido. Isso é único, né? Então, a forma como eu enxergo o mundo pode ser bem parecida com a que você enxerga.
mas definitivamente não é a mesma, tá? Porque esse nosso processo mental de captação de informação, de assimilação, de transformação da informação em algo que faça sentido, de organização dessas informações é único. É um processo mental, tá? Né? Agora, depende sim. Deixa eu fazer umas marcações aqui para a gente fazer seguindo aqui, né? Depende sim, ó, da interação destes fatores aqui. Alguns deles eu já andei citando aí no decorrer da minha fala, tá? Então, o que que acontece? Fatores fisiológicos. É exatamente o que eu acabei de falar sobre o processo mental, né? É único. Essa forma como a gente organiza, capta, seleciona, interpreta, né? É uma forma única em cada um, tá? Então, depende exatamente da nossa fisiologia, né? Depende de aspectos culturais, ambientais, eu acabei de falar com vocês, depende, né, do meio no qual você está inserido, né? O meio social, o meio cultural, até a cultura do país influencia, porque, obviamente, você vai ser condicionada a ter um determinado tipo de comportamento que vai ser, né, aquele condizente com a cultura e com os hábitos da sua sociedade, na sociedade na qual você está inserido, né? Então, seus pais te ensinam regras sociais, regras de convivência, aquelas consideradas pelo meio adequadas, né? Porque os seus pais querem que você, né, seja aceito no meio, se insira no meio, né? Então, na verdade, qual é o meio no qual você está inserido, quais são os grupos que você frequenta, qual o tipo de ensino em termos de escolaridade, né? Em termos culturais, às vezes nós temos determinados padrões diferentes com relação ao nível educacional dos próprios pais, dos próprios grupos aos quais vocês participam, tá? Então, todo aquele ambiente ali, né, em que vão sendo ensinado para vocês regras sociais, regras de convivência, valores, crenças, né, e por aí afora, tá? E a questão psicológica, né? Que é exatamente como é que isso te envolve emocionalmente, né? Como é que conclusões você consegue tirar daquilo ali, né? E como é que você conclui a respeito disso. Então, onde eu quero chegar, né? Esses 3 pontos nos levam a você psicologicamente começar a entender o mundo, né? E a agir, né? Ter ali determinadas reações, ações, interações, de acordo com a forma como você percebe o mundo, né? Então, na verdade, por exemplo, tem pessoas que dizem o mundo é horrível, eu detesto a vida, eu não sei porquê, o porquê da existência, qual que é o significado disso. As pessoas são terríveis, não é verdade? Tem gente que tem esse tipo de percepção, né? Por quê? Engloba todos estes fatores. Agora, outras pessoas, né, podem ter uma visão completamente oposta, não é verdade? Né? Se você perguntar para ele qual é a sua visão de mundo, de existência, das relações das pessoas, ela vai falar: o mundo é maravilhoso, a vida é sensacional, né? As pessoas são fantásticas, a existência é algo divino, né? Tá? Colocando aqui extremos, obviamente, né? Mas só para a gente fazer uma comparação. Então, na verdade, gente, no que se refere, por exemplo, aos aspectos fisiológicos, não é só a questão da fisiologia, do processo mental, né? Deixa eu dar mais uns exemplos aqui que eu lembrei. Mas, por exemplo, tem questões que interferem na sua percepção de mundo, de realidade das pessoas, fisiológicas mesmo. Por exemplo, força muscular, coordenação motora, tá? Só para vocês terem uma ideia, que tem uma parte aí também bastante interessante nesse sentido. Então, Luciana, mas eu não entendi. Me ajuda a relacionar a força muscular com uma visão de mundo. Cara, vamos supor o seguinte: vamos supor que você tem muito. Você é uma pessoa que fisiologicamente, né, nasceu fraca, com pouca força muscular, não pode?
Assim como tem pessoas que nascem, né, com uma força muscular maior, né? Às vezes uma criança que fala, gente, como essa criança é forte, né? Às vezes os pais falam assim, cuidado com esse aí, porque esse aí, ele empurra os meninos saem voando. Assim, às vezes a gente vê desde pequeno, né? Coordenação motora, a mesma coisa. Tem crianças que nascem com uma coordenação motora perfeita, né? Tem crianças que têm problemas sérios de coordenação motora, né? Então, são aqueles que nunca vão ser chamados, que odeiam a educação física, por exemplo, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? Eu tenho certeza que alguns de vocês estão se vendo aí em uma outra situação que eu estou comentando, vão fazendo essa relação aí, né? Pensando e comparando com vocês. Então, na verdade, o que acontece? É o cara que a vida inteira odiou a educação física, né? Porque ele é péssimo em qualquer esporte, tá? Porque ele não tem coordenação motora, né? Então, na verdade, por exemplo, aquela que eu nem sei como é que é hoje, mas na minha época, né, escolhia assim os dois melhores do futebol, né? Assim, vem cá, fulano, ciclano. Agora você vai escolhendo pessoas para o seu time, você vai escolhendo pessoas para o seu time para fazer de dois times. Você vai ficar por último, você vai ser sempre o último a ser escolhido. No final, ninguém nem te quer, né? Criança fala muito o que pensa, o que sente, né? Ainda não está polida nesse sentido, né? Do respeito, né, ao outro, né? E aí, o que ela faz? Ah, não quero ele, não, ele é muito ruim, né? Ah, não, melhor sem ele, porque com ele só atrapalha. Gente, né? Essa resistência à pessoa, né? Na verdade, aqueles comentários, né? As palavras têm muita força, viu, gente? Aprendam isso comigo aqui agora. Cuidado com as palavras. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras, né? Então, aquela pessoa se sente rejeitada, né? As pessoas passam a ser ruins. Quem tem culpa nessa história? Ninguém tem muita culpa, né? Assim, na verdade, a culpa é do seu sistema biológico ali, da sua formação, né? Que fez com que você nascesse uma pessoa que tem um problema de coordenação motora, né? Mas você vai captando aquelas informações, guardando aquelas sensações, né? Uma das piores sensações que tem é uma sensação de rejeição, ninguém me quer, né? E aquilo ali, né, pode gerar ações e comportamentos diferenciados no futuro, né? Então ele pode ter uma visão de que as pessoas são ruins, tá? E pode ter dois comportamentos diferentes. Vou falar só de dois para a gente não se estender demais nisso. Mas, por exemplo, ele pode querer provar para o mundo que ele é bom, não é verdade? Então isso vai depender daquele conjunto de características de personalidade dele, né? Então, naquele conjunto de características ali, ele acaba pensando o seguinte: eu vou provar para o mundo, né? Que eu não merecia ser rejeitado, que eu não mereço ser rejeitado, e pode levar isso para a vida futura dele, né? Ele nem sabe de onde surgiu aquilo, foi lá do futebol, mas ele não vai se lembrar, né? Não é tão consciente assim. E ou ele pode se tornar uma pessoa que, que leva o fracasso para a vida, né? Porque ele se acha fraco em tudo. Só porque ele era ruim de coordenação motora e ele ouviu muito que, né? As pessoas não o queriam porque ele era fraco, porque ele era desengonçado, porque ele não conseguia chutar uma bola, então ele leva aquilo, né? Criança que ele assimila aquilo com uma fraqueza, dependendo das características de personalidade que ele tem, do meio, do apoio social. Então, tem uma série de outras questões que envolvem isso aí, mas ele passa a ser um adulto, né? Que se considera um fracassado, um fraco, que não consegue nada na vida, que nunca vai ser nada na vida, tá? Então, na verdade, a gente está começando a entender o quanto, né? A gente precisa ter realmente muito cuidado com a percepção, tá? Então, uma vez que eu fiz essa contextualização para vocês, até aqui tem alguma dúvida, gente? Querem me perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade no chat ou no áudio, podem abrir, me interromper, não tem problema algum. Tem dúvida? Joia. Então, na verdade, o que acontece? Nesse processo, tá?
O que a gente tem que entender, então, é que, vamos fazer um resuminho. Obrigada, Cassiano, Roberto, né? Vamos fazer um resuminho. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: qual é a definição geral que a gente tem de percepção, tá? As sensações é a primeira forma de captação de informação que a gente tem do meio externo, é a nossa primeira forma de perceber, né? As sensações se dão por meio dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, tá? Mas como é que a gente vai criando essas referências internas, ampliando este quadro de referência, tá? Por meio deste processo mental, em que você capta uma informação, seleciona, né? Que é o selecionar efetivamente, organiza, né? Busca onde é que vai se encaixar aquela informação, em qual caixinha ali, tá? E tenta transformar aquilo em algo que faça sentido para você. Porque nós, seres humanos, temos essa capacidade maravilhosa de querer transformar tudo em algo que faça sentido, né? Não tem algo que não faz sentido, a gente leva inclusive para o sobrenatural, para o espiritual, né? Porque você tem que entender, tem que fazer um sentido para você aquela informação, tá? Então, isso é a definição geral que a gente tem sobre percepção, tá? O que é interessante é o seguinte: no decorrer da nossa existência, nós vamos então, né, ampliando essas informações ali naquele processo mental. E aí, gente, né, nós temos dois pontos, né, que precisam ser levados em consideração, tá? Que são esses dois aqui. O primeiro, os dados, né, que a pessoa tem consciência e ela reconhece com uma rapidez absurda, e outros, né, que estão abaixo do limiar da consciência dela. O que significa isso? Se estivéssemos numa aula presencial, eu teria feito uma dinâmica com vocês, uma pequena dinâmicazinha, bem simples, né? Mas bem eficiente para vocês entenderem como é que isso se dá, tá? Até trouxe aqui algumas figuras e tal para a gente fazer um exercício né, uma dinâmica que a gente consegue fazer aqui, nesse modelo online. Mas, se eu estivesse em sala presencial com vocês, o que eu faria? Eu pediria 2 voluntários, tá? 2 pessoas que se voluntariassem, levaria uma caixinha toda fechada, onde vocês tivessem um lugar só para colocar a mão, tá? E já teria colocado algo lá dentro, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Como a gente sabe que as meninas são mais sensíveis, eu adoro começar por nós, né, mulheres, a gente vai com aquele medinho do que tem ali, né? E eu faço um determinado suspensezinho assim, para vocês verem o que tem aí dentro. E aí você coloca a mão e sente ali uma coisa melequenta, gelada, né? E aí a pessoa tem uma tendência geralmente a botar a mão e tirar, né? Eu falo, nossa, mas que covardia, meu Deus, nem colocou a mão direito. Seja corajosa, bota a mão aí direito, né? Aí, por favor, pode pegar e tal. E aí ela pega, né? E eu falo, por favor, me dê características, né? Não sei se você já sabe o que é, ou se ainda não descobriu o que é, mas me dê características das sensações que você está tendo, né? E aí ela começa a falar, é gelado, é molenga, parece que estica. Aí ela começa, né, tentar puxar, estica, né? É nojento. O que é, gente? Aí eu falo com ela assim, se você quiser usar o sentido do olfato, pode usar, né? Aí ela põe a mão no nariz e fala, nossa, tem um cheiro horrível. O que seria? Vocês conseguiriam, só com essas características, definir para mim? Adorei, Marco. Sensacional. Muito obrigada. Perfeito, gente. Isso mesmo, é a moeba, geleinha, a mesma coisa. Perfeito, gente. É exatamente isso, né? Então, olha que interessante. Olha como eu consegui fazer esse exercício com vocês por aqui, né? Quando eu te dou características de algo que você já tem, né? Brincou algum dia, pôs na mão, né? Teve nas suas mãos algum dia, teve todas aquelas sensações e guardou nas suas referências internas todas essas sensações,
vocês rapidamente conseguem nomear, mesmo sem estar sentindo, só com as características que eu passei para vocês, tá? Então, isso, né? Nesse caso, nós estamos falando deste primeiro processo aqui, ó, tá? Onde você tem consciência e pode reconhecer com uma rapidez absurda, mesmo sem ter contato, só por eu te dar as características, tá? Agora, o que, que eu costumo fazer? Eu pego um rapaz, né? E peço, coloco uma. Porque todas essas pessoas estão vendadas, tá, gente? Né? Coloca, ele está lá de venda, aí o que, que eu faço? Eu pego um algodão, né? E jogo um determinado líquido, tá? E peço que ele cheire, tá? E aí, né, depende muito né, desse rapaz ali, das experiências e vivências, das pessoas com as quais ele convive. Daqui a pouco vocês vão entender, só para não dar muita dica para vocês. Mas ele pode, eu falo com ele a mesma coisa. Me dê as características, por favor. Mesmo que você tenha conseguido identificar o que é, só fale para os seus colegas as características. E aí eu pergunto para ele: você sabe o que é? Alguns me respondem sim, e outros me respondem não, né? E aí os que me respondem não, eles falam o seguinte: ah, tem um cheiro muito forte, parece um álcool, mas é uma coisa mais forte, parece um é, né? Tem um cheiro bem agressivo, né? É, uns falam que parece álcool, outros que parece amônia, né? Vocês imaginam o que seria? Dá para imaginar? Ai, adoro, Laurinha. Por isso que eu não dou para uma mulher. Agora você entendeu porque eu dou sempre para um homem, né? Assim, porque nós mulheres, né, acertaríamos, é acetona mesmo, né? Nós acertaríamos assim, mulheres, né, acertariam na mesma hora, né? Só de dar uma cheiradinha de longe, fala, já sei o que que é, né? Porque a gente faz unha toda semana, enfim. Mas os homens não têm muito costume. Por isso que eu falei que alguns acertam e outros não sabem o que é, porque depende, ele se mora numa família de mulheres, né? Se já teve oportunidade, de, por algum motivo, né, sentir aquele cheiro, saber que é cheiro de acetona, ele está no primeiro item aqui, né? Rapidamente ele consegue identificar, ou seja, ele captou a informação, organizou e transformou em algo que faz sentido para ele, né? Agora, quando está abaixo do limiar da consciência da gente, né? Ele só consegue dar as características e ele consegue fazer uma assimilação, né? Uma analogia com algo, uma comparação com algo que ele já viu, um cheiro que ele já sentiu. Então ele fala assim: olha, eu não sei o que é, mas parece uma amônia, é um cheiro muito forte, é agressivo, né? Parece com um álcool, mas é mais forte que o álcool. Então, ele vai até o limiar da consciência dele, tá? Ou seja, ele vai até aonde ele consegue ir. Então, eu tenho um exemplo, não sei se vocês vão achar meio nojento, mas eu, particularmente, como eu com a minha filha, eu achei muito bonitinho, né? De cheiro também, que a primeira vez que eu viajei com ela de carro, ela era bem pequena, né? E aí ela estava assimilando cheiros, né? Então eu sei que vocês vão ficar meio com nojo aí do outro lado, mas é legal, vocês vão rir ao mesmo tempo. Aí tivemos que parar num boteco de beira de estrada ali, né? Ela ficou com vontade de ir ao banheiro e tal, tivemos que parar. Até então, né? O que que ela tinha sentido? Ela tinha sentido cheiros agradáveis e cheiros desagradáveis, né? Mas, né? Vocês já estão imaginando aí, sei que muita gente está fazendo cara de nojo, não é? Nós entramos num banheiro desse de beira de estrada, vocês imaginam, né? O que cheiro a gente, vocês até consegue imaginar o cheiro que ela sentiu, aquela coisa meio misturada, né? Dos cheiros agradáveis com os desagradáveis, né? Tá, tinha passado uma moça da limpeza por lá, né? Com um cheiro bem forte não lembro bem se era pinho, lavanda, sei lá o quê, mas misturado com outros cheiros. Enfim, a história bonitinha é o seguinte, né? Ela entrou, sentiu aquele cheiro, né? Então, ela selecionou aquela informação, ela buscou encaixar aquilo numa caixinha, né? E aí as caixinhas dela era cheiro bom e cheiro ruim, e aquele ali não se encaixava, né? Eu gosto de dar esse exemplo para vocês. Então,
ela não se encaixava, ela virou para mim e falou assim, eu lembro direitinho da expressão, ela fez, sentiu, você falei, nossa, né? Ela fez, que cheirinho bom. Então ela optou entre o bom e o ruim por colocar na caixinha do bom, né? Ali na caixinha interna dela, ali no bom. E aí eu virei para ela e falei assim, Laurinha, não, né? Esse cheiro é muito ruim, né? Não é nem um cheiro bom e nem um cheiro ruim, é porque tá misturado. E expliquei para ela, né? E aí ela entendeu, quer dizer, ela teria que criar, a partir daquele momento, ela criou uma terceira caixinha ali, com aquele cheiro que seria aquela mistura dos dois, tá? Então, gente, é assim que funciona o nosso processo mental, tá? Com tudo, seja aguçando todos os nossos sentidos, né? Então, a gente vai até onde a gente tem reconhecimento daquela informação, tá? Então, para a gente trabalhar mais um pouquinho com isso, vocês verem. Aí, se vocês quiserem depois extrapolar ou pesquisarem na internet, tem inúmeras formas de organização perceptiva interna e de organização perceptiva externa, tá? Aqui é só a título de ilustração para a gente caminhar para o que mais nos interessa, que é discutir a percepção do outro, tá? Mas só a título de ilustração, trouxe para vocês aqui, né? Dentro desse processo de selecionar informação, organizar, buscar a caixinha certa, né? E tentar interpretar, transformando isso em algo que faça sentido, nós temos algo muito especial no nosso processo mental, que é a forma como a gente organiza isso internamente, tá? Então, quando vocês olham para esta figura é um trabalho, um exercício, né, que prova como é a nossa organização perceptiva interna, que se chama figura fundo, tá? Então, é quando a gente troca, né, o fundo, né, com a figura. Como assim? O que vocês estão enxergando nessa primeira figura? Tá? Essa é bem facinha, essa eu vou responder, as outras eu quero que vocês respondam. Aqui, olha só, a figura em preto, então se você traz a figura em preto para frente, e quem está fazendo esse exercício é o seu cérebro, e ele faz isso, com certeza, tem um narigudão aí tocando um sax, né? Mas é bonitinho. Então, olha só, se você traz, João, a figura em preto para frente e coloca tudo que é branco no fundo, você enxerga claramente este cara tocando saxofone. Não é verdade? Todo mundo enxergou? Eu acredito que sim, né? Agora, você está enxergando outra coisa aí, João? Além do cara tocando saxofone, a Paloma viu uma mulher, com certeza. É um rosto feminino, né, Paloma? Quando você enxerga esse rosto feminino, você fez o exercício contrário, tá? Se você fez isso em milésimos de segundos, né, do tipo, o Heitor escreveu para mim sim, né, e vou partir do pressuposto que ele está enxergando as duas figuras, isso seu cérebro faz em milésimos de segundos, né, Heitor? Você bate o olho na figura e fala, tem duas coisas aqui. Tem um homem tocando um saxofone e tem um rosto de uma mulher, tá? Isso é porque o seu cérebro, né, ele busca não só organizar as informações, como interpretar e transformar aquilo em informação e numa quantidade de informações maior, o quanto for possível, tá? Então, o Cassiano falou que só viu o rosto agora. É agora? Então, mas você tinha visto o homem tocando saxofone ou não viu hora nenhuma? Então, gente, quem está vendo só uma figura, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão fazer esse exercício agora, nós vamos fazer alguns deles, de figura fundo, tá? Então, traz a figura para frente, em preto, e torna tudo que é branco para o fundo, você vai ver o homem tocando saxofone. Quando você traz a figura em branco para frente, e tudo que é preto vai para o fundo, você vê o rosto da mulher. Ah, tá, entendi. Você falou que tinha visto o homem e agora, só agora viu a mulher. Sim, isso é um exercício de organização perceptiva. Quanto mais você fizer, melhor você fica, porque às vezes você não tinha até então percebido que fazia isso, né, e que era capaz de fazer isso com tanta facilidade.
Se a partir de agora, as figuras que vêm à frente, muitos de vocês só conseguirem ver uma, não se preocupem, tá? Daqui a pouquinho eu explico para vocês como se chama esse processo, tá? Então vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. E aí, por favor, me respondam. O que vocês estão enxergando aí? E que mais? Perfeito. Todo mundo viu as duas? Tem o Batman e tem o Coringa, né? Bonitinha essa também, né, gente? Essa também é bem fácil, né? E aqui? Ah, essa você viu as duas rapidinho. Essa começa a ficar um pouquinho mais difícil. Um índio. Ok, Roberto? Então, vocês estão vendo ali o perfil daqueles índios americanos, né? Perfeito, né? Porque ele está de lado, ele está de perfil, né? É isso mesmo, parece. Não posso falar que não seja, viu, João? Tem razão. Ótimo! Ótimo, vocês viram. Então, Roberto Heitor aí tá vendo uma outra figura, né? Tá vendo? Na verdade, um rapaz com um casaco seria um esquimó, né? Seria um esquimózinho de costas, né? Ele está de costas, ele como se ele estivesse entrando no seu iglu, alguma coisa assim. Todo mundo viu as duas. Então, vou dar a dica para quem não viu. Sem problema, Roberto, né? Olha só, para quem não viu uma das duas, né? A figura em branco e o fundo preto, você vê o esquimó, tá? A figura em preto e o fundo branco, você vê o perfil de um índio. Viu agora? Conseguiram ver? Quem não viu, não tem problema, tá? Daqui a pouco eu explico. Agora viu o esquimó? Joia. É o exercício, tá, gente? Às vezes tem aluno que abre o áudio e fala comigo assim, professora, desenha para mim que eu quero ver. Não, delimita aí, né? Não é esse o exercício, né? Você tem que fazer esse exercício de troca de figura e fundo, tá? Fundo branco e fundo preto, buscando o oposto ali para você enxergar. E essa, gente, tá ficando mais difícil, né? Vixe, ninguém viu nada? O que que tem ali? Deixa eu ver aqui, o moço mais velho barbudo, um senhor mesmo, é um velho narigudo e feioso, né? Uma senhora? Você tá vendo uma senhora ali? É, só uma senhora assim, uma senhora cowboy, né? Assim, com um chapelão, não é isso? Pode ser, é esse velho, né? Tá de chapéu, sim. E alguém viu um jovem cowboy? Porque aqui a gente tem o perfil de um senhor cowboy, né? E a gente tem o perfil de um jovem. Isso, joia, José. Né? Tem os dois ali. O perfil está do mesmo lado. O senhor, você ainda não viu? Olha, o cowboy é a figura em branco, tá? E o fundo preto. Então, tudo que é branco você traz para frente e o preto, né? Você leva para o fundo. O senhor, tá? É a figura em preto e o fundo branco. Viu agora? Beleza. Vamos caminhar. E essa aí? A Laura falou que custou a ver o velho. Agora complicou? Que linda, Paloma! Você viu Jesus? Que bom, né? Mais alguém viu Jesus? Ah, Cassiano colocou que é um animal estranho. Ah, daqui a pouco eu te explico, Cassiano.
Isadora também viu, José viu, que bom. Essa não dá não, é ótimo. Amém, amém, né, José? Mas tem gente aí que está precisando ajoelhar no milho, viu, José? Você concorda comigo? Tem gente que não está vendo Jesus, pessoal, né? Vocês tratem de rezar mais, sejam mais espiritualizados, né? Não está vendo Jesus? Ajoelha no milho hoje à noite, tá? Dá uma rezadinha, né? Aí a Isadora fez uma pergunta que eu estava esperando, né? Cadê o outro além do Jesus? Você conseguiu ver alguma outra coisa aí, Isadora? Não, porque não tem, né? Então, na verdade, eu sugestionei você, né? Você ficou sugestionada a acreditar que todas as figuras que eu colocasse, né? Você teria ali duas figuras diferentes para ver. Na verdade, essa você procura e não acha, né? Porque não tem mesmo, é só Jesus, tá? Bom, gente, Jesus está bem ali, tá? Com a figura em branco e o fundo preto. Cassiano, que Jesus. Tô morrendo de rir de vocês, gente. Então, olha só. Tudo que é tudo que é branco você traz para frente, Cassiano, e tudo que é em preto você leva para o fundo. Traz uma figura em branco para frente, traz a figura em branco para frente, que você vai ver Jesus. Aí, tá vendo? Tem gente, a Tu tá precisando rezar mais, já falei. Né? Hoje à noite, pega um milhozinho, joga no chão, ajoelha no milho, né? E pede perdão a Jesus, que aí você vai ver Jesus depois, tá bom? Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos para frente, né? Essa acho que é a última dessas imagens de figura funda. E aí? E aqui? O que que tem aí? Ah, você diminuiu? Né? Não tem problema, né? Você conseguiu fazer o exercício com a figura um pouco menor. Ó, José falou que é um casal comovido, né? Admirando uma paisagem. E o José viu um bebê. Todo mundo viu os dois aí? Tem um feto aí, gigante, né? Que toma conta da figura inteira, tá bom? Então a paisagem é bem fácil, né? Essa é uma figura mais fácil que eu coloquei no final, para vocês perceberem o seguinte: quando eu comecei com umas fáceis, fui para umas mais difíceis e finalizei com uma fácil. Por quê? Porque aí você rapidamente vê as duas, porque você já treinou um pouco do exercício. Então você já assimilou qual é o exercício mental que você precisa fazer. Geralmente essa todo mundo vê com muita facilidade e rapidez as duas imagens, né? Então você tem ali uma paisagem, né? Um casal apreciando uma paisagem, você tem na figura em branco e o fundo preto um feto, né? Bem na posição fetal ali, tá certo? Pessoal, agora nós vamos fazer um outro tipo de exercício, tá? Rapidinho, que é o seguinte: assim que eu passar no slide, eu quero que vocês me respondam com a maior rapidez possível, tá? Digitem aí já fica com a mão no teclado, digitem com a maior rapidez possível o que vocês estão enxergando, tá bom? Me ajudem aqui. Então é assim: bateu o olho, escreveu, sem pensar, tá? Um, dois e já. Joia! Todo mundo viu um triângulo aí? Amei. Amei o Pink Floyd. Todo mundo viu um triângulo. Hum. Olha só, né? Tirando o José, né, que foi altamente criativo ao, né, ver aqui o Pink Floyd, vou te explicar aí se você realmente se lembrou disso, né, porque você escreveu, então muito possivelmente você lembrou. Aí o Thales escreveu ali uma seta, mas com certeza a maioria viu um triângulo. Esse é um exercício de organização perceptiva interna, gente, para a gente entender que nós temos muita tendência, tá, a completar figuras incompletas, tá? A completar informações incompletas. Então, olha só, tem um triângulo aí? Não tem. Na verdade, vocês deveriam ter respondido para mim: nada, não tem nada aí. Tem umas linhas, né? E uma linha incompleta. Mas nós estamos tão acostumados à figura do triângulo, tá?
que a gente não consegue visualizar isso aí e falar assim, isso não é nada, né? A gente, no mínimo, vai falar que é um triângulo. Então, nós temos essa tendência natural, tá, de completar informações incompletas. Parece que a gente está só brincando aqui, gente, mas não estamos, não, tá? No exercício anterior, até não me lembro mais quem que falou assim, sou ruim demais nisso, só tô conseguindo ver uma, não tô conseguindo ver nenhuma, né? Tá? Na verdade, a gente vai levar isso tudo para a percepção social que nós vamos discutir daqui a pouco, tá? Então, essa questão, né, desse jogo de figura-fundo, o que que acontece? Quantas vezes nós bloqueamos a nossa percepção para aquilo que está à nossa frente? Tá? Não é nem um pouco filosófico isso, é comprovado cientificamente, tá? Então, você muitas vezes bloqueia. E os motivos do bloqueio são muito simples, tá? São muito simples. São motivos diversos aí. Se você ficou um pouco ansioso em ver as duas figuras, você pode não ter visto uma delas, né? Então, no momento da sua vida particular, pessoal, quando você estaria frente a um grupo de pessoas e você tem algum tipo de ansiedade sobre o assunto que vai ser debatido, você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo à sua volta, tá? Então, na verdade, nós podemos bloquear também a nossa percepção do outro. Nós podemos bloquear as informações que nos são passadas. Doido, né? E aqui falo com vocês o seguinte: nesse tipo de organização perceptiva interna, né, essa questão da complementação, quantas vezes nós complementamos informações que temos, né? E julgamos equivocadamente, criamos avaliações julgadoras, impressões e suposições que muitas vezes não tem nada a ver, né? Porque completar aquela informação, você poderia ter completado com várias outras possibilidades. E você completou com uma só, e acreditando que aquela era a possibilidade verdadeira para completar aquela informação. Tá? Por isso, eu gosto muito quando alguém fala é uma seta, né? Por quê? Porque eu provo para vocês a complementação na nossa vida prática. Com certeza, foi o João, não foi? Com certeza, não foi o José. Com certeza o José deve gostar de Pink Floyd, né? Pelo menos ele tem aquela capa do disco do Pink Floyd, né? Tem aquele triângulo com aquele arco-íris, né, João? Né, José? Desculpa, né? E aí, ele completou essa figura, mas ele foi muito mais além, né? Assim como o Tales, que respondeu que é uma seta, assim como o Cassiano, que pensou no triângulo, né? Aquele instrumentozinho musical que é o triângulo, tá? Ok? Aí vocês vão me perguntar, Luciana, mas nós estamos errados? Né? O que que tem aqui? Nós estamos completando algo, né, que não está completo. Então não é uma questão de certo e errado, é uma questão que todos nós fazemos isso, né? Porque quem respondeu o triângulo também completou, tá? Então nós fazemos isso. Por quê? Porque captamos a informação, selecionamos, queremos colocar em alguma caixinha lá na nossa organização e interpretamos. Nós fazemos isso com pessoas também. Daqui a pouco vocês vão ver como é show entender sobre percepção do outro, né? Então, o que que acontece? Né? Nós completamos muitas vezes a nossa percepção sobre o outro, né? Com conclusões, com suposições, com impressões que muitas vezes vão muito além, né? E nos fazem muitas vezes ter percepções equivocadas, que a gente chama de distorções perceptivas, tá? Então, gente, são atalhos. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para vocês. São atalhos perceptivos. Todos nós fazemos. Por isso, né, precisamos, a partir, né, do momento em que vocês entendem, interiorizam e reconhecem, né, começar a tomar mais cuidado com as impressões, suposições, né, que vocês têm das outras pessoas, porque podem estar vinculadas à complementação, por exemplo, né?
e você pode incorrer em erros perceptivos, tá? Mas não fiquem desesperados com isso, não. Peraí que a gente vai discutir isso com calma. Vocês vão ver que tem jeito de trabalhar isso aí para a gente não errar tanto, tá? Todo mundo faz. O nosso processo mental tem essas características, tá? Então, você não é diferente de ninguém, tá bom? E aqui? Adoro! Cadê as mensagens? Deixa eu ver aqui. Ó, dois foram corajosos aqui para escrever que é uma bola, né? Obrigada, Cassiane e Paloma. Os dois corajosos aqui para falar. Tem que responder alguma coisa, ela tá me perguntando, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar as mensagens. Minha mensagem tá baixando, não por quê? Sozinha, não? Que engraçado. Bola, também vi isso. Mas eu vi uma estrela também, vi os dois juntos. Poxa, Laurinha. José também viu uma estrela? Peraí, deixa eu abrir aqui de novo para ver se eu vejo uma estrela. Ah, você viu uma estrela ali no meio, não foi? Eu vi a estrela que você viu, eu acho. Uhum. Olha só, pode ser, né? Pode ser. O que que acontece? Na verdade, como é uma figura incompleta, né? Quando eu falei, gente, adoro, por que que eu falei adoro? Vocês viram o tempo que vocês demoraram para me responder? Sabem por que que vocês demoraram para me responder? Porque nesse momento eu provei para vocês como é rápido o nosso processo de assimilação. Como o nosso cérebro realmente é algo excepcional, né? Essa informação que vocês tiveram agora, de que a gente tem tendência a completar figuras incompletas, né? Dado o exercício aqui, né? O restante da nossa discussão, vocês já estão muito mais atentos. Então, todos vocês olharam e falaram assim: tem uma bola. Mas eu não vou falar que é uma bola, porque na verdade eu tenho que responder que não tem nada. Verdade ou mentira? Não é? Então, por isso vocês demoraram a responder, tá? Porque vocês já assimilaram. E eu vou ter que responder uma bola, mas na verdade não tem uma bola, tá incompleto, né? Então, por isso que cabe a estrela, tá, Laura? Porque o seu cérebro aí se organiza de maneira, é uma figura incompleta mesmo, então ele se organiza de maneira a enxergar algo, né? Então, enquanto alguns enxergaram ali uma bola, pela forma, né, como está apresentada ali essas figuras em preto ali, você pode sim enxergar uma estrela perfeitamente, tá? O seu processo mental fez com que você enxergasse uma estrela, tá bom? Mas é porque, na verdade, o que tem aí? Nada, né? Tá? Tem alguns pedaços aí, num formato específico, que a gente pode imaginar que tem uma bola, ou a gente pode imaginar uma estrela assim. Tá certo, pessoal? Bom, então aqui tá para você a explicação, só para vocês se lembrarem, né, do que é o fenômeno da figura funda, do que é o fenômeno da complementação. Rapidinho, gente, né? Porque tá demorando mais do que eu imaginei, mas enfim, acho que é legal, né? Vocês gostam aí, a gente interioriza bem. Tem um outro tipo de organização que se chama organização perceptiva externa. Então, nossa, ainda tá complicando demais. Pois é, né? Olha a nossa capacidade. Cara, é o que eu falei com você. Se quiser brincar com isso na internet, tá? Ver a quantidade de organizações perceptivas internas e externas diferentes, porque eu só trouxe dois, né? Dois tipos de organização perceptiva interna e dois tipos de organização perceptiva externa. Mas existem vários outros, tá? Então, tem de giro, né? Tem de espelhamento, tem muitos tipos de organização perceptiva. Nós temos uma capacidade mental gigantesca. E às vezes a gente faz tudo, tem alguns que são juntos e misturados, são dois ao mesmo tempo. Aqui mesmo eu mostro isso para vocês. Então, olha só. Organização perceptiva externa, gente, é como a figura se apresenta para nós. Então, na verdade, né, a gente às vezes observa um objeto, né, não precisa ser aqui no exemplo da figura, e a forma como ele foi ali, por exemplo, moldado, né, é exatamente para você. Então, as esculturas, por exemplo, né,
Elas são moldadas para você enxergar algo que o escultor quer que você enxergue. Né? Então, tem, por exemplo, uma bailarina. Então, ele molda a bailarina, né? Dentro daquilo que é a percepção de todo mundo, né? Uma referência guardada do que seria uma bailarina, né? E você olha para aquele objeto e enxerga a bailarina, tá? Então, na verdade, o seu cérebro busca ali uma informação para que você enxergue naquela escultura uma bailarina, tá? E você enxerga em milésimos de segundos uma bailarina naquela escultura, né? Tá? Então, aqui na figura, por exemplo, essa é muito simplesinha. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um cervo aí, né? Pulando ali, saltitante, tem até umas graminhas ali na barriguinha dele, não é? Tá? Por quê? Porque a forma como a figura se apresenta é o mesmo formato, tem um padrão. Tem um padrão de proximidade, de semelhança, tá? E tem um padrão também de tamanho, percebem? Proximidade, semelhança no tipo de traço e diferenças de tamanho, né? Então, na forma como isto foi desenhado, leva vocês a responder: tem um servo aí, né? E essa, pessoal? Difícil. Vocês conseguem ver alguma coisa aí? Você fala, Luciana, não tô vendo nada. Tem uma figura aí? Não, não necessariamente tem uma figura. É uma organização perceptiva externa, né? O que vocês têm aí que a gente poderia, de alguma forma, reunir? Vocês podem reunir por proximidade e por semelhança. Heitor. Sim, né? Tem ali. No todo, eu não sei se eu enxergo a sua caixa de som, mas eu posso conseguir imaginá-lo em parte da figura. Ah, José vem com 2 verdes, 4 amarelos, 6 azuis, 8 laranjas, 5 rosa. Isso é Tetris. Pode ser, né? Bom, mais ou menos. Mas gostei mais da resposta do José, né? O que ele fez? Que semelhança que tem? Aqui a única coisa que a gente tem é semelhança de cor, né, José? Né? Então você tem ali algumas cores. Você até tentou buscar formar alguma figura com elas. O máximo que vocês conseguiriam aí dizer é o seguinte: eu estou vendo uma linha de bolinhas rosa, né? De círculozinhos, né? Estou vendo um quadrado de círculos amarelos e 2 retângulos, um de círculos azuis e outro de círculos laranja. Seria o máximo, né? Porque quando você está fazendo isso, né, você está agregando por semelhança de cor, já que todas são do mesmo tamanho. E também por proximidade, né, porque elas estão próximas. Poderia falar assim, tem um ali que é uma dupla de círculos amarelos. É o máximo que vocês poderiam falar, tá? Então, essa é difícil, por quê? Porque é simplesmente, né, por semelhança de cor, tá? Então, você tenta ver alguma coisa ali. E essa? Essa é um pouquinho mais fácil. É uma garrafa, né? Com certeza. Todo mundo concorda com a Paloma? Tem gente que responderia que é uma garrafa de alguma coisa? Isso, Gui. Né? Uma garrafa de Coca-Cola, né? Por quê? Porque aqui essa foto foi feita propositalmente com as cores que nós reconhecemos sendo cores da garrafa da Coca-Cola, né? Que é vermelho e branco. Coca-Cola sempre foi vermelho e branco, né? Quem nunca tomou uma Coca-Cola na vida, né? Então, não está escrito Coca-Cola, não tem rótulo, a garrafa está deitada, não está em pé, né? Mas as cores, né? A proximidade das linhas, a semelhança dessas linhas, né? Cria esse formato de garrafa, tá? Então a gente rapidamente olha e enxerga uma garrafa, porque o desenho foi feito dessa forma para que a gente enxergasse a garrafa e tem aí, né? As cores em vermelho e branco, uma sugestão que você enxergue, né, uma garrafa de Coca-Cola, se lembre dela.
né? Então, a área de marketing, por exemplo, né? Usa muito, né? Marketing que eu falo ali em termos de publicidade e propaganda, né? Usa muito das nossas organizações perceptivas, muito mais que vocês imaginam, para criar determinadas sugestões para nós. Quer dizer, você olha isso aí e fala, não, uma garrafa de Coca-Cola. Que vontade de tomar uma Coca-Cola. Vou lá na padaria comprar uma Coca-Cola. Tá? Né? Então, isso serve muito para a área aí de publicidade e propaganda. Ok? Vamos mais rapidinho, né, gente? Ah, que fofo. Um coração, né, Paloma? Né? Com certeza. Tem coração ali, né? Então, olha só, na verdade, a forma como esses quadradinhos se apresentam, por proximidade e semelhança, né? A gente enxerga um coração, tá? Vou nesse rapidinho, que esse é mais fácil, agora vocês já entenderam. Esse aqui eu acho que é o último. E aí? Tem um 7 ali? Beleza. Vocês estão bom, vocês passariam no teste psicotécnico, né? Tá? No exame de direção lá, na parte do teste psicotécnico, costuma ter esse teste. Não sei se vocês já viram, né? Eu não sei mais se o teste é esse, mas o último que eu fiz, você bota o olho assim como se fosse ali um microscópio, né? Bota assim o olho, tem lá, acende uma luz, né? Acende e apaga a luz. Aí você olha e vê exatamente essa figura e tem que enxergar ali um 7, né? Teste de daltonismo, né, Cassiano? Tá? Essa eu não sabia. Por que é horrível? O Marco Turo colocou horrível, kkk. Não entendi. Você não viu o 7? É isso? Bom, então, você viu. Que acontece? Aqui, gente, só para a gente fechar, né? Tem proximidade, tem semelhança e tem cor, né? Então a gente juntou tudo ali. Né? Então você, neste teste, né? Você consegue aproximar as bolinhas, né? Tem a semelhança de algumas delas, né? Mas tem, sobretudo, a questão de cor, né? Então você tem ali uma cor no meio, um verde, que forma o 7, tá? Ok? Fechamos essa parte? Aí é a explicação para vocês de proximidade e semelhança, tá bom? Bom, então agora vamos voltar essa conversa para algo mais sério, né? Agora nós já percebemos, né, como o nosso cérebro é capaz de fazer todas essas assimilações, né, de se organizar internamente de uma maneira absurda, como eu falei com vocês. Aqui eu só trouxe um exemplozinho, né, alguns poucos exemplos. Se quiserem, depois pesquisem, leiam mais a respeito na internet, vocês vão se interessar muito, é muito interessante, né, a capacidade que o nosso cérebro tem, tá? Bom, então vamos para o ponto-chave das nossas discussões, que é a questão da percepção social. Vamos agora aprender a perceber o outro, tá? Então, se você me perguntar, Luciano, mas então, até então, resumindo aqui, eu tenho uma percepção, né, um conceito do que é perceber, né, um conceito de percepção geral ali, sim. Então, perceber pessoas, objetos inanimados, figuras, tá? O processo de percepção se dá por captação de um dado primário, né, que é a seleção dessa informação. Aí você busca organizar essa informação internamente, né? Todos esses exemplos aqui, desde as dinâmicas lá do cheiro e tal, usando sentidos, são de organização interna, tá? Transformando aquilo numa informação que faça sentido para você, que é a interpretação daquela informação, tá? Para você concluir, né? Para você chegar a uma conclusão sobre aquilo que é o objeto da sua percepção, tá? A mesma coisa se dá com pessoas. O processo é o mesmo. Só que o que a gente observa, né, em pessoas? A gente observa comportamento. Então aqui, gente, cabe a nós, tá, entendermos o que é comportamento. O que nós observamos, tá? Vocês, essa é a segunda aula de vocês comigo. Com certeza, desde ontem, vocês estão buscando, tá, ter impressões, tá,
fazer algumas... Vocês já têm, com certeza, algumas suposições ao meu respeito. Quem é a professora Luciana? Né? Então, nós estamos aqui no formato online, né? Não estamos nem no presencial, mas você está me vendo, né? Você escuta muito a minha voz, a minha dicção, minha entonação, né? As expressões faciais, os gestos, mesmo que não na perfeição ali, porque obviamente presencialmente é muito melhor, né? Estou sentada o tempo todo, mas, né? Dá para perceber alguma coisa, tá? Então, a forma como eu verbalizo, como eu me expresso, como eu gesticulo, tá? Isso tudo revela características minhas para você. Ações, reações e interações com o meio, tá? Então, quando a gente observa o comportamento do outro, né? Então, você se imagina entre um grupo de amigos e o amigo do amigo que hoje saiu com vocês, né? Dentro de casa mesmo, com os familiares, na faculdade, ali você observa os seus colegas, enfim, a gente observa todo mundo o tempo todo, né? Nós percebemos tudo e todo o tempo todo. Nosso cérebro, ele faz isso constantemente, né? E continuamente, tá? Então, na verdade, o que acontece? Você capta aquela informação, organiza, transforma em informação que faz sentido para você, com base em referências internas que você tem, sim, tá? Então, referências internas com relação a comportamento de outras pessoas, a regras sociais, a valores, a crenças, tá? A interesses, a objetivos. Então, você já tem todo esse arcabouço interno aí, né, desse número enorme de informações, tá? E no meu caso, por exemplo, não tenho nenhum constrangimento em me colocar aqui como exemplo, para que vocês entendam, né? Vocês têm... Quantos professores vocês já tiveram na vida? Vários, assim? Então, quando você, né, ontem, pela primeira vez me viu, eu abri a minha tela, conversei com vocês já estavam ali o tempo todo tentando perceber quem é a professora Luciana. E essa percepção, né, foi com base nas referências que você tem nos professores que já passaram pela sua vida, né? E esses professores, né, você conseguiu identificar ali. Você tem convicções, opiniões, né, sobre o que é um bom professor, o que é um mau professor, em termos de oratória, de didática, de dinâmica, de conteúdo, de forma de verbalizar, de gesticular, né, a comunicação toda não verbal, de paralinguística, que é a questão da entonação de voz, do ritmo da voz, né? Então, na verdade, esse todo, né, você já tem ali, e você já tem uma opinião formada, né? Se eu ver determinadas características num professor, eu vou considerá-lo um bom professor. Se eu ver determinadas características no professor, eu vou considerá-lo um mau professor, por exemplo, né? Um exemplo. É verdade, gente? Estão me entendendo? Então, na verdade, o tempo todo, né, você está me percebendo e batendo, né, o meu comportamento, porque você está analisando a forma como eu ajo, reajo, interajo, né? Tá? Você observa o meu todo e bate com o seu quadro de referência e faz né, tem determinadas impressões e cria determinadas suposições a meu respeito. Isso é perceber. Então, essa é a forma de vocês me perceberem. Então, cada um de vocês me percebe de uma forma diferente. Gente, isso aqui é muito, muito importante que vocês prestem atenção, porque eu quero que vocês levem isso para o resto da vida de vocês, tá? O que acontece? Neste grupo, tá? Vamos supor que vocês sejam em uns 40. São 40 pessoas me percebendo. Já sabemos que o nosso processo mental é único e depende das experiências que tivemos, vivências, ou seja, deste quadro de referência que vocês já têm hoje, né? Com essa grande quantidade de informações que vocês já têm hoje. Então, na verdade, a pergunta é simples. Vocês me percebem da mesma forma? Eu tenho certeza que vocês vão responder não, não é? Laurinha está me escrevendo, escreveu aqui. Sempre vi você no IBMEC, estava bem animada com as aulas com você, porque você sempre pareceu uma ótima pessoa. Que lindo!
Mas a suposição que criei é que, apesar de tudo isso, suas... Mas isso aí é porque alguém já te falou. Você não me engana, não. Olha só, vamos pegar isso aqui para a gente discutir. Ó. Apesar de tudo isso, suas provas, é prova que você queria escrever? Devem ser difíceis, né? Olha só, Laurinha, o que que acontece? Que bom, né? Que eu passo essa impressão para você, mesmo que você não me conhecesse. Vou até fazer um comentário muito legal para você entender como é que as pessoas percebem a gente de maneira diferente. Ainda bem que você foi honesta aqui, né? Aí todo mundo fala assim, nossa, ela é legal, mas as provas dela, você pode estudar, que as provas são muito difíceis, né? Bom, e aí tem, daqui a pouquinho, Laura, não sei se a gente vai conseguir chegar na aula de hoje, né? Mas a gente vai entrar nas distorções de percepção e você vai lembrar desse seu exemplo aqui e morrer de rir, tá? Porque é uma profecia autorrealizada, assim. Ou, né, você vê aquilo, é uma expectativa, você vê aquilo que você quer ver. Então, assim, me falaram que ela é legal, então você já procura ver em mim características que me revelem como uma pessoa legal. Mas, né, a prova é difícil, então você já fica, mas a prova dela é difícil. Não, pois é, ótima colocação, né? A Laura colocou aqui sobre as provas, nunca me falaram nada, mas sempre os professores mais legais que tive tinham as provas mais difíceis. Olha só, isso é né, uma assimilação que você fez, né? Então, olha como isso é interessante. Isso se chama atalho perceptivo, tá, gente? Eu vou explicar essas coisas com mais calma, mas eu não posso deixar a Laura sem resposta, né? Isso se chama atalho perceptivo. Você aprendeu o que é um atalho, tá? A gente tem essas informações, a gente correlaciona elas, né? Você começou a pensar nisso, pô, toda vez que o cara é legal, as provas são difíceis. Por algum motivo você percebeu isso, criou isso como uma verdade para você, e aí você fala, não, a Luciana é gente boa, então a prova dela deve ser difícil, tá? Isso é um atalho perceptivo, todo mundo faz isso, Laurinha, porque a gente quer concluir mais e rapidamente a respeito da pessoa. Você quer concluir rapidamente a meu respeito, né? Você tem essa necessidade, você só não, todo mundo, tá? Tem essa necessidade de saber muito, de concluir, né? Eu quero saber quem é essa pessoa. Então você vai, né, pegando aquelas afirmações que você tem internamente para, né, já concluir, tá? Então isso se chama atalho perceptivo. Foi um ótimo exemplo, o pessoal já entendeu o que é um atalho, tá? E aí, sobre as provas que eu tenho para te falar, é o seguinte: às vezes eu tenho alunos que geram têm uma certa ansiedade, porque eles falam assim, professora, sua matéria é legal demais, eu amo, mas eu fico ansioso, como é que você vai pedir isso na prova? Como é que eu vou responder sobre isso? Então, gente, tranquilizando vocês, fiquem muito, né, tranquilos com relação a isso, porque só tem 20 anos que eu faço prova dessa matéria, né? Então, assim, eu sei muito bem como solicitar de vocês aquilo que eu quero ver se vocês realmente aprenderam, tá? Então, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um case, né? Vou pedir para vocês um exemplo. Os exercícios vão mostrar para vocês muito de como são as provas, tá? E, Laurinha, nem sei, nos 2 últimos semestres, a AP1, por exemplo, o Coutinho liberou que eu desse um trabalho, tá? Então, eu nem sei se a gente vai ter prova mesmo. Eu até preferiria dar 2 trabalhos, mas ele pediu que a segunda prova fosse prova, já que a primeiro eu tinha dado um trabalho. É... Guigui tá me salvando ali, ó. Falou comigo que eu já fiz algumas provas suas, elas são justas. Cai o que você der em matéria. Com certeza, isso com certeza, né, Gui? Não cai em prova nada que eu não tenha dito, gente. Então podem ficar muito tranquilos com relação às provas. E as provas não são tão difíceis assim. São provas, o Guilherme pode falar com vocês, são bem aplicadas, né, Guilherme? Eu faço em cima de crio uns casinhos, umas situações, para que vocês possam extrapolar ali dentro do que, né, usando, obviamente, a teoria. Então, fiquem bem tranquilos com relação a isso, tá?
não se preocupem com prova, não. Não é uma preocupação minha essa questão de que eu tenho que fazer uma prova difícil, pegar aluno, definitivamente, que eu quero que vocês aprendam, né? Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, porque são assuntos e questões muito, muito importantes, né? A hora que vocês entram no mercado de trabalho, aí depois vocês, né, geralmente tem muitos alunos mesmo que me procuram. Professora, me ajuda aqui, professora, estou liderando uma equipe, estou com esse problema, como é que era? Eu lembro que você falou sobre isso, mas não estou sabendo aplicar, né? Enfim, são questões muito vivenciais, tá? Mas adorei, Laurinha, foi bom para a gente já entender algumas questões aqui. Então, vamos lá, gente. Acho que está bem claro para vocês agora como é que a gente percebe o outro, né? Então, o que vocês têm que ter em mente é que esse quadro de... falei com vocês que eu ia te contar um outro caso, né, Laura? Deixa eu contar rapidinho só para vocês verem, porque o ponto-chave aqui eu estava falando o seguinte, né? Vocês me percebem todos da mesma forma, né? E eu tenho certeza que vocês responderam aí internamente não, né? Não. E é não mesmo, tá, gente? O que pode acontecer, pessoal, é o seguinte, mais ou menos, e aí eu sei que você fala, Luciana, isso é complicado, mais ou menos, é mais ou menos mesmo. Tudo em comportamento é mais ou menos, porque nós somos pessoas diferentes, né? Mais ou menos, vocês têm o mesmo nível social, o mesmo nível cultural, o mesmo tipo de formação em termos de crenças, de valores, mais ou menos, entenderam que é mais ou menos? E é mais ou menos mesmo, né? Então, mais ou menos, né, isso leva vocês, tiveram, né, por exemplo, estudaram, por exemplo, vamos supor, nos melhores colégios da cidade, então podem até ter tido aí os mesmos professores, né? Então, às vezes, o que acontece? Vocês têm mais ou menos as mesmas referências, tá? Tem especificidades, mas mais ou menos são as mesmas. Então, o que significa isso? Mais ou menos, vocês podem chegar a um padrãozão de julgamento ao meu respeito, tá? Tipo assim, se vocês forem conversar entre vocês, o que você achou da Luciana? O que você achou do Luciano? Aí vocês vão ver assim, a maioria vai falar assim, legal, não, gostei demais, ela é gente boa, ele tem cara de, né? Então, mais ou menos o mesmo julgamento, tá? Aí tem né? Aí vamos supor que a Laurinha, eu vou brincar com a Laura aqui, que a Laura vira e fala assim, tô amando a Luciana, né? Assim, aí eu falo assim, mas não, também não exagera, né? Tá, gente? Aprendam a lidar com isso, entendendo que isso é natural das relações entre as partes. Esse é o ponto-chave que eu falei que eu quero que vocês levem como lição da aula de hoje, tá? As pessoas, né, elas precisam ter afinidades, elas precisam ligar para o seu quadro, né, criar ali uma relação no seu quadro de referência que tem a ver com ela, né? Então, Laura, às vezes pode ter uma pessoa que fale assim com você. Vamos brincar aqui com o Marco Túlio. Espero que não, viu, Marquinhos? Tô só brincando aqui, né? O Marco vira para você e fala assim: ai, nossa, você amou ela? Não gostei muito dela, não. Né? Aí você fala: que isso? Ou seja, existe até uma divergência de alguém que não gosta de mim, né? E aí você vai falar assim: por quê? Por que que você não gosta dela? Você sabe por quê, Marco, que você não gosta de mim? Por eu ser exatamente como eu sou. Presta atenção nisso, gente. Aí o Marco vai falar assim, ela faz muita brincadeirinha, ela dá uns exemplos assim bobinhos, que eu acho bobo, parece que a gente é retardado, ela ri muito, ela não sei. Ou seja, né, aquilo que às vezes agrada a Laura, né, porque ela gosta de uma pessoa risonha, uma pessoa, né, tô inventando aqui, né, não sei exatamente que percepção vocês estão tendo a meu respeito, mas, né, desagrada o Marco. Ele fala, que cansativo isso. Entendeu, gente? Tá? Então, na verdade, a grande lição de hoje é escrevam essa frase para vocês nunca mais se esquecerem dela. Ninguém agrada a todos indistintamente. Ninguém, tá? Ninguém agrada a todos indistintamente. Tem sempre alguém que não vai gostar de você. Por quê? Exatamente por você ser como você é.
É duro ouvir isso, né? Então a gente tem que trabalhar com isso internamente, porque você se relaciona o tempo todo com pessoas, né? E de uma forma geral, as pessoas, a gente quer ser, né? A gente quer agradar, a gente quer que as pessoas gostem da gente, né? Mas a questão é que agora fica, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Que essas vivências, essas experiências no decorrer da vida, a formação da sua personalidade, o ambiente, os grupos aos quais você pertenceu, tudo que você aprendeu, que te foi ensinado, né? Fez com que você seja uma pessoa única, né? Na forma de ser, de pensar, de agir, de sentir, de reagir, de interagir, que faz de você quem você é, tá? Então, na verdade, isso faz com que as pessoas tenham quadros de referências muito diferentes. E a gente, eu falo de características mais amplas, mas a gente tem que pensar nas especificidades, nas minúcias das nossas percepções, das nossas sensações, nos nossos, né, da forma como a gente usa os nossos sentidos. E isso vai fazer com que alguém que me enxergue como muito legal, né, possa se assustar como quando uma outra pessoa fala assim, eu não gosto dela, tá? Veja isso como natural das relações sociais. Você começa a conseguir se relacionar muito melhor com as outras pessoas quando você tem interiorizado que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Você vai se juntar, né, se aproximar das pessoas com as quais você tem afinidade. Pessoas que têm objetivos, vivências, experiências, opiniões, convicções parecidas, né, com as suas. Mas vai ter outras, da mesma forma que você tem uma certa antipatia, né, né, que seja lá qual seja o sentimento com outras pessoas, né, outros têm também com você. Então, essa é natural das relações sociais, tá? E a gente entende isso quando a gente entende o que é perceber o outro, tá? Então, daqui para frente, vocês já viram que tem coisa interessante demais para ser discutido. Não só em termos de distorção, como é que a gente pode ter um cuidado maior com isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Primeiro, ninguém agrada a todos indistintamente, tá? E você precisa aprender a lidar com isso, né? Porque, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, que é o que a gente vai sempre o tempo todo levar para o ambiente de trabalho, que é treinamento, é para vocês enquanto é no sistema organizacional, né? Você pode ter ali, né, divergências com algumas pessoas, porque realmente as referências não batem. Tem pessoas que optam, por exemplo, por não olhar para a cara da pessoa, não cumprimentar, virar inimigo. Não precisa disso, né? Depois a gente vai entender isso com mais calma. São relações de trabalho, né? Você é pago por determinadas horas para executar determinada função, tá? Então a relação é trabalho em troca de salário, mas são pessoas que trabalham e a gente precisa se relacionar, né? Então, quando você entende que existe uma necessidade de respeitar a individualidade do outro, né? Quando tem uma outra pessoa que é muito diferente de você, né? Você bate ali, né? A percepção que você tem, impressões e suposições sobre o comportamento dela, observando o próprio comportamento, né? E fala, poxa, eu nunca vou ser amigo dessa pessoa, não tem problema. Não precisa ser amigo dela, não. Relações de trabalho, né? São relações formais, tá? Obviamente que existe ali, né? Por parte das regras sociais, né, algumas regras de conduta, de boa conduta e de boa convivência, né? Mas tem gente que vira inimigo do outro, não torce o nariz, não olha para a cara. Não é assim que a gente se relaciona com as pessoas, tá? Você pode ter certeza, esse fulano nunca vai ser meu amigo, eu não tenho afinidade nenhuma com ele, a forma de, né, dele pensar, agir é completamente diferente, diverso do que eu considero forma adequada de comportamento, que seja, né? Mas ele é um colega de trabalho meu. E eu tenho que respeitar a individualidade dele, né? A gente desrespeita a internet, tá dando que a minha internet caiu. Vocês estão me escutando?
Gente, minha internet caiu, não caiu? Apareceu aqui que minha internet... Ai, peraí. Peraí que eu apertei um... Deu uma cortadinha, já voltou. Então, tá, eu vi, apareceu aqui, sua internet caiu. Aí eu parei de falar, tá? Mas então, gente, olha só, a gente desrespeita muito, 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 tá? A individualidade do outro. Se você começar, né, a perceber melhor mais as pessoas, da forma como eu estou ensinando para vocês, e pensar o seguinte: olha, né, essa pessoa não tem nada de compatibilidade comigo, né, em termos de afinidades, mas, né, ela é assim por algum motivo, ela tem vivências, experiências, né, herdou alguns traços de personalidade, depois a gente vai ver como é que são isso, como é que é isso, de maneira que ela é essa pessoa, né, e obrigatoriamente você tem que conviver com ela, porque, por exemplo, ali é um membro da sua equipe de trabalho, né, então você leve para cordialidade, né? Leve para um relacionamento formal de trabalho, né? Então, seja respeitoso na hora que tiver que conversar, na hora que tiver que trabalhar junto, pronto, fica claro ali a relação de vocês, mas não precisa ser uma relação em que, né, pelo antagonismo que existe ali, você não consiga se relacionar. Isso vai te ajudar demais a lidar com as outras pessoas, vai ser admirado, você vai ser admirado por essa característica, que não deixa de ser uma característica de flexibilidade, de plasticidade comportamental, que é tão desejada hoje nas empresas, que é a famosa resiliência, né? Você consegue facilmente se adaptar a diferentes grupos e pessoas rapidamente, tá? Então, esse é um exercício que vocês precisam treinar, né? Para não saírem aí, né? Por exemplo, prejudicando pessoas, tá? Por quê? Olha o ponto importante. Essas impressões, pessoal, se até aqui tá tranquilo, qualquer coisa podem me perguntar, me questionar, fiquem à vontade, ver se entenderam aí direitinho. Essas impressões ou suposições influenciam o nosso comportamento e intenção para com essas pessoas. Isso é ponto-chave da gente entender, né? De alguma forma, eu já disse isso para vocês aqui, agora com os exemplos. Então, o que que acontece, gente? Se você, né, eu vou pegar o Marco para Cristo de novo, né, Marco, já que eu estava usando você aqui como meu assistente nesse exemplo, né? O Marco que falou comigo, você gosta, né, que falou com a Paola, né? Você gosta dela? Né? Não é Paola, não, é Paloma, né? Paloma, me desculpa, eu não estou vendo seu nome. Ele tem que ir guardando aos pouquinhos, né, gente? Foi, não foi, Paloma? Não, foi Laurinha. Tá doida, gente? Dá um desconto. Vamos lá. No inicinho assim, vocês não me levam muito a sério, não, né? Tá? Laurinha, mil perdões. Então, olha só, né? O Marco virou para a Laura e falou o seguinte: não gosto dela, não, né? Então, a forma como o Marco vai se relacionar comigo é uma forma completamente diferente da forma como a Laura vai se relacionar comigo, tá? Por quê? Porque a forma como a gente se comporta para com o outro depende da percepção que nós temos sobre o outro, né? Então, se o Marco fala assim, chata, antipática, não gostei dela de jeito nenhum, né? Então, muito possivelmente, ele vai ter uma relação mais formal, né? Uma relação menos próxima, de menos intimidade, tá? Qual que é o problema, Marco? Nenhum. Desde que você seja polido, educado, gentil, né? Todo dentro das regras sociais que a gente conhece, né? Como sendo as formas que nós precisamos lidar com os outros, respeitoso. Qual que é o problema? Não tem problema. Você não está fazendo nada de errado, né? Simplesmente você está se comportando dessa forma comigo porque você percebe que não temos muitas afinidades, mas você está agindo adequadamente, né? Agora, a Laura, né, pode ser uma pessoa que, como ela tem uma percepção positiva ao meu respeito, ela vai se comportar de uma forma muito diferente, ela vai se aproximar, né, ela percebe ali algumas afinidades, então, né, vai ser uma pessoa muito mais próxima de mim, mais amorosa, mais calorosa, mais gentil,
né? Porque temos afinidades. Qual que é o problema? Nenhum, tá? Ok, pessoal? Então, na verdade, eu dei exemplos de pessoas que sabem se comportar, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a gente, às vezes, extrapola demais, né? Completando as informações sobre aquela pessoa com base em suposições e impressões. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte: o que eu penso do fulano ciclano, né? Eu penso com base nas minhas referências internas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado ao estar ali percebendo o outro, tá? E aí eu falei que eu ia usar o exemplo da Laurinha aqui, né? Para falar o seguinte, Laura, quando você falou assim, eu sempre vi você no BMEC, né? E sempre pareceu ser uma ótima pessoa e tal. Vou te contar, eu já dei aula numa faculdade, né? Em que os alunos tinham um outro padrão social, tá? E aí, uma vez, uma aluna, depois de um tempo já que ela estava assistindo as minhas aulas e tal, ela virou para mim e falou assim, Luciana, eu queria conversar com você. Aí eu falei, lógico, o que você quer? Não, eu queria te pedir desculpas. Aí eu falei assim, olha, desculpas pelo quê? Ela falou assim, porque você nem sabe, mas eu sempre fiz sua caveira aqui não é no BMEC, não. Eu falei BMEC, mas não é, viu? É, eu sempre fiz sua caveira aqui na faculdade, porque eu sempre te vi andando pelos corredores e você está sempre muito bem vestida, muito bem maquiada, sempre de salto alto. Eu sempre te achei tão metida. Se eu te falar que eu demorei, eu só fiz essa matéria agora, depois que não tinha mais jeito, que eu empurrei essa matéria o máximo para não ter que fazer ela. Ficava torcendo para não ter que fazer matéria com você. Olha só, Laurinha, que legal. Né? Ficava torcendo para não fazer matéria com você, porque eu falava, nossa, essa professora deve ser chato demais assistir aula com ela. Ela tem uma cara de ser muito metida, né? E aí, ela falou assim, nossa, e agora eu quero te pedir desculpa, eu sei que você nem sabia disso, mas é porque, né, depois das suas aulas e tal, e depois que eu comecei a fazer as suas aulas, eu comecei a perceber realmente, né, que não tinha nada a ver com aquilo que era realmente uma distorção de percepção que eu criei a seu respeito, né? E hoje eu te adoro, mas assim, eu já te odiei sem te conhecer. Não é legal? Tá? Então, eu gosto muito de contar isso para vocês, para a gente ver como realmente, né, as percepções são únicas. Então, talvez vocês, né, me vejam pelos corredores, né, Laura? E nem me acha assim tão bem vestida e tão, né? Nossa, nunca te achei metida, né? Mas, gente, tem a ver com as referências internas. Né? Então, como era uma faculdade, que eu lecionava à noite, onde o pessoal tinha um nível social mais baixo, né? Eram pessoas bem mais simples, né? Então, na verdade, ela me achava metida, né? Pela forma como eu me vestia, andava, né? E é assim que as distorções acontecem. Mas tem uma razão de ser? Sim, tem uma justificativa. O quadro de referência que são as referências que ela tem, tá? Então, né? Eu falei, cara, que bom que você gosta de mim, que bom que você mudou as suas referências a meu respeito, eu fico satisfeita. E é isso, tá? Né? Então, assim, é realmente difícil. É difícil a gente interiorizar isso, mas façam esse exercício de reflexão, porque vocês vão começar a respeitar mais a individualidade dos outros, né? Vão saber se relacionar melhor com essas pessoas, tá? E vão ver isso como natural das relações, tá? É natural das relações. Às vezes você fala assim, Luciana, eu discordo de você. Todo mundo gosta de mim. Não conheço uma pessoa que não gosta de mim. Me engana que eu gosto, tá? Você está se auto-enganando. O que acontece é que tem pessoas, né, que conseguem fazer esse exercício da polidez, né? E aí
elas são agradáveis, gentis, né? Tá? Respeitosas com você. Você fala, mas fulano não desgosta de mim. Ali, naquela relação, ele te trata muito bem e tudo, mas, na verdade, ele não gosta de você, não. Mas ele consegue, né? Ele ali tem aquela plasticidade comportamental e consegue, na relação, se dar bem com você. E é isso que vocês precisam aprender a fazer. E você vai falar, Luciana, isso é fingimento? Não, gente. Não é fingir. Isso é adaptação. Isso é adaptação comportamental. É você estimular essa plasticidade de maneira que você consiga se adaptar, né? Porque é uma pessoa com a qual você tem que conviver. Tá? Ok? Mas é muito difícil sim, porque você vai falar assim, Luciana, agora que eu aprendi isso, eu vou fazer isso. Mas e a outra parte, não vai fazer? Pois é difícil mesmo. Né? Mas você tem que fazer a sua parte. Deixa para o outro a parte dele. Aí cabe a ele, não cabe a você. Tá certo, gente? Tá? Vamos caminhar aqui mais. Acaba 11h40, né? Vamos caminhar 5 minutinhos aqui. Nos últimos 5 minutos eu baixo a lista de presença. Tá? Olha só que legal que é isso aqui. Tranquilo, gente? Vocês ficaram caladinhos? Deu uma assustada aí, né? Mas tá de boa? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Sim? Não? Então tá bom. Olha só, então vamos aqui. Última parte aqui da aula de hoje, né? Olha que legal isso. A forma como essa pessoa se apresenta interfere na sua percepção? E aí, me ajuda aqui, gente. O que vocês acham desse cara? Só um exemplozinho para falar, para fechar com o que a gente estava discutindo. Joy, obrigada aí pelo retorno. E aí, gente? Ah, deixa eu ver aqui. Eu não sei porque meu chat não puxa para baixo. Ah, né? Bom, então a Paloma é um cara largadão, assim, né? O Marco falou que é um cara heavy metal. E aí? Né? Tem os braços ali muito tatuados e tal. Mais alguém com mais alguma opinião sobre esse sujeito aí? Faz uma, duas opiniões, olhar para esse cara aí, né? Que impressão que ele passou para vocês? Mais alguém? Não? Bom, então vamos lá, né? E agora, pessoal, a forma como essa pessoa se apresenta interfere na sua percepção? Não posso opinar porque eu conheço essa imagem. Então tá bom. E aí, o Marco tinha colocado que era um doutor mais sério, né, Paloma? Né? Então, olha só, mudou. Olha como muda, né? A primeira impressão que vocês têm dessa pessoa, tá? É olhando para este cara, é a mesma pessoa, né? Vestida deste jeito, né? E deste jeito. Então, se você vê esse cara aqui, você fala, um médico, né? Uma pessoa séria ali, respeitosa e tal. Agora, assim, sei lá, um heavy metal, um motoqueiro doidão, um cara, né, mais largado, mais, sei lá, pode crer. Bom, né? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque as características do alvo, né, interferem diretamente na nossa percepção, tá? Então, além do nosso quadro de referência, né? Por isso todo mundo percebe do mesmo jeito, tá, gente? Não existe culpa nessa história, tá certo? Existe a forma como a pessoa se apresenta. Lembram que quando no exercício mais cedo das figuras eu falei com vocês que é a forma como a figura se apresenta, né? Aqui é a forma como a pessoa se apresenta, né? Então, ela passa para você uma impressão com base nas referências que você tem internas sobre o que é um cara tatuado, por exemplo. Né? Você fala, Luciano, professor, isso é discriminação. Não, vocês estão me entendendo bem aqui, não é? Mas não tem gente que até hoje discrimina tatuagem,
né? E se o cara é tatuado, o cara, sei lá, pode crer, é doidão, não, né? A gente sabe que não é isso, mas a forma como se apresenta, baseado nas referências internas que você tem, faz com que você, né, crie algumas suposições e impressões a respeito dele, né? Bem diferentes. E essa daqui? A forma como essa pessoa se apresenta nesse contexto interfere na sua percepção? Quem é esse cara nesse contexto? Você nomearia esse sujeito como o quê? Hum? Um empresário, né, Heitor? No mínimo ali, um empresário, um homem de negócios, né, uma pessoa bem-sucedida. Parece que ele está ali numa mesa, sei lá, numa mesa, né, pensativa ali, refletindo sobre algum, algum negócio, né? E isso poderia também ser ali um advogado, né, tá de terno, só para a gente caminhar rapidinho, né, para fechar com vocês. E esse? E a forma como essa pessoa se apresenta nesse contexto interfere na sua percepção? O que será que esse cara está fazendo ali de terno na praia? Né? No mínimo, você ficaria curioso, né? Não é? E aí? Primeiro dia de férias, né, José? É, entrou de férias nesse minuto. Falou, quer saber? Vou dar uma relaxada. Vou deitar na cadeirinha de praia ali e relaxar aqui, começando bem as minhas férias. Vai, poderia, por que não? Né? Mas a gente fica, no mínimo, curioso, né? Fica até difícil saber que percepção a gente teria sobre essa pessoa, né? Será que esse cara entrou de férias e está ali curtindo, né, esse restinho de dia? Ou para começar bem as férias? Ou será que ele estava tão estressado, né? Que ele resolveu dar uma relaxada, porque geralmente a gente vai para a beira da praia assim para dar uma relaxada, né? Isso a gente sabe. Ou ele tá ali pensando num grande negócio, e ele falou: ah, deixa eu esfriar a cabeça aqui, quer dizer, né? Fugiu do trabalho, pode ser hora do almoço, enfim, né? Mas a gente criaria algumas suposições do porquê um cara estaria de terno e gravata, né? Numa cadeira de praia olhando para o mar. Tá? Então, gente, não vai dar aula, não vai dar tempo da gente falar na aula de hoje, a gente continua na próxima aula, mas, né, só para fechar que vocês não ficarem sem o fechamento, tem três fatores que influenciam na nossa percepção, tá? Com os quais a gente vai ter que trabalhar sempre. Quem é você, quem é o alvo e o contexto no qual, né, você percebe este alvo, tá? Então, só para dar uma dica, por exemplo, imaginem vocês aulas e aulas aqui comigo nesse contexto. Aí, de repente, você me encontra no final de semana na Praça da Liberdade, passeando com a minha filha. Eu tô lá, sei lá, tipo de moletom e tênis. Aí você pensa assim, nossa, eu nunca imaginei ver a Luciana de moletom e tênis, que coisa engraçada, né? Aí você me vê, por exemplo, brincando, correndo com a minha filha, você, ó, né, uma percepção, uma situação que eu nunca imaginei perceber a Luciana nessa situação, né? Então, na verdade, não é só o seu quadro de referência, né, que interfere na percepção, mas são também as características do alvo da sua observação, a pessoa que está sendo observada, num determinado contexto específico. Então, muitas vezes, o contexto nos leva também a distorções de percepção, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado, vamos discutir isso mais detalhadamente na próxima aula, tá bom? Gente, deixa eu só baixar a lista de presença aqui, tá? Bem rapidinho para eu liberar vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, né? Peraí só um segundo, tá? Eu